paz de Cristo é especial. A graça e a paz. Sou o pastor Luiz Gustavo, pastor da Igreja Presbiteriana Central de Nova Friburgo. Eu quero compartilhar com você a palavra de Deus. E hoje, uma mensagem que eu julgo oportuna. Tive a oportunidade de pregar essa mensagem na minha igreja. Eu gostaria de compartilhar com você um segredo para você enfrentar várias situações da sua vida, vários momentos da sua vida, não todos. Existem momentos que você tem que saber também a hora de parar. Mas muitas vezes na nossa vida nós desistimos, abortamos, paramos a caminhada antes do tempo, ou sem ser o momento de parar. Então, o Evangelho de João, no capítulo 15, e ao longo de toda a extensão da Bíblia, nós vemos uma ênfase, um foco muito precioso em permanecer. O tema da minha mensagem para a sua vida hoje é: o segredo é permanecer. Então eu quero convidar você a fazer comigo a leitura da Palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 15, um capítulo muito interessante, muito oportuno para a nossa vida agora. Se você tiver com uma Bíblia aí, você pode pegar e abri-la no capítulo 15. Se você não tiver, o texto vai aparecer, a Palavra de Deus vai aparecer aqui na sua telinha e você vai ouvir a leitura da Palavra de Deus agora. Amém? Diz assim a Palavra de Jesus em João capítulo 15, verso 1. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo aquele que dá fruto, ele o limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Amém? Que Deus abençoe essa palavra. Eu não sei se você, ao longo desse texto, pôde perceber que a palavra, ou melhor, o verbo que repete, o verbo que é enfatizado, que é enfocado por Jesus aqui, é o verbo permanecer. São 11 versículos lidos e exatamente 11 citações ao verbo permanecer. 11 versículos, Jesus citou o verbo permanecer 11 vezes. Talvez o verbo permanecer não seja um verbo que esteja sendo conjugado na sua vida. Talvez você não esteja suportando mais conjugar o verbo permanecer na sua vida. Talvez você esteja querendo conjugar o verbo desistir, parar, abandonar, abortar. Mas talvez permanecer seja algo distante de você. Talvez pelas dificuldades, pelas tristezas, pelas decepções, pelos desencontros que você já teve na rota que você está seguindo. Talvez hoje você se encontre bastante cansado. Talvez hoje você seja alguém que se encontre bastante sobrecarregado. Eu quero desafiar a tua vida. As 11 vezes em que Jesus cita o verbo permanecer, perceba uma coisa, ele cita dentro de uma perspectiva recíproca. Toda vez que ele usa um verbo, ele reutiliza esse verbo para trazer uma ideia recíproca, como por exemplo, permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Quem permanece em mim, permanece no meu Pai. Na verdade, é um verbo que responde ou que dá uma responsabilidade para aquele que comete o primeiro ato. É como se fosse uma consequência, uma reação da tua decisão
E às vezes, para você ser abençoado com essa resposta, você precisa semear, você precisa plantar, você precisa ter a coragem de permanecer. Jesus não cita o verbo 11 vezes de maneira como uma ladainha ou, quem sabe, uma repetição sistêmica. Não. Em cada momento que Jesus usa o verbo permanecer nesse texto, ele está se referindo a uma fase diferente de um processo ao qual todos nós somos submetidos na nossa vida. Então, sobre isso eu gostaria de falar com você rapidamente. Em primeiro lugar, o Senhor Jesus ele apresenta o verbo permanecer no verso 4, quando ele diz aqui, permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Essa é uma fase onde você toma uma decisão na sua vida. Uma fase onde você entende, onde você recebe o Evangelho, onde você aceita Jesus ou pensa aceitar Jesus. Né? Às vezes o meio evangélico tem algumas expressões muito pertinentes, muito peculiares, que talvez não transborde para quem está fora o verdadeiro sentido. Mas então, quando você aceita Jesus, quando você recebe Ele na sua vida, quando de alguma maneira você vê um significado na pessoa de Cristo e acha, por alguma razão, ou sem nenhuma razão prévia, e você entende que Ele deveria estar na sua vida. É o momento da decisão. Sabe, é uma fase importantíssima, talvez a mais importante de todas as fases em um processo cristão. É você receber Jesus, é você aceitar a Jesus na sua vida, é você receber o Evangelho na tua vida. Mas, infelizmente, o que nós podemos ver como estatística no cristianismo é muita gente começando a caminhada, é muita gente iniciando a caminhada, dando os primeiros passos na fé, andando por um tempo. Isso, estatisticamente falando, é uma grande verdade. Entretanto, essa estatística nos decepciona, nos entristece, quando ela me mostra que muitos começam, mas muitos não permanecem. Então, Jesus não está falando necessariamente só de você começar. Ele está falando de você permanecer. Aquele que permanece em mim. Nós podemos permanecer em Cristo por um pequeno tempo, por um médio tempo, por um longo tempo até. Mas o segredo da palavra permanecer, ou do verbo permanecer, é a continuidade, é ir até o fim. Então você precisa tomar uma decisão. Você que ainda não tomou uma decisão por Cristo na tua vida, você precisa tomá-la, em nome de Jesus. Mas talvez eu não te ofereça argumentos aqui, nessa minha fala, se eu parasse por aqui. Aceitar Jesus por aceitar é algo que eu não aceitaria, se alguém não me desse uma boa razão para isso. Então Jesus vem, ainda no verso 4, diz assim, como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Jesus usa uma figura de linguagem aqui. A figura de linguagem que Jesus usa nesse texto é o do ramo enxertado na videira. O que Jesus está falando é que nenhum de nós podemos fazer nada sozinhos. Nós não somos capazes de fazer nada. Não somos capazes de frutificar na nossa vida. Uma das razões pela qual muitas pessoas não permanecem no Evangelho é porque elas chegam no Evangelho, estão em Cristo, são enxertadas na videira que é Ele e vão caminhando, de repente daqui a algum tempo você começa a frutificar e por alguma razão acidental a tua mente começa a chegar à conclusão de que ela é responsável pelos frutos que você vê na sua vida. E aí a tua dependência da videira começa a diminuir. Um senso de autonomia toma a tua vida. E você acha que você, então, é o responsável, é o autor, é o consumador dos frutos que surgem na sua vida. É prepotência. Na verdade, isso é um grande sentimento de autocapacidade, de autossuficiência. E aí, essa prepotência, ela vai preceder a tua ruína. É quando você começa a se decepcionar com tudo, porque você quer que as pessoas sejam como você ou aceitem você como grande frutificador. Sabe, então, nada de bom vai acontecer na sua vida se você não estiver em Cristo. Então essa é uma razão pela qual eu preciso compreender que qualquer coisa boa que eu vá fazer na minha vida, que eu vá trazer para a minha vida, eu dependo dele. Tudo é para ele, tudo é por ele.
tudo é por meio dele. E para ele são todas as coisas. Se nós não entendermos isso, o nosso cristianismo se torna um cristianismo sem alvo. A grande dificuldade hoje, dos nossos dias, é um cristianismo tão voltado para o homem, tão voltado para as vontades humanas, tão voltado a satisfazer a vontade do homem. Nós chamamos isso de antropocentrismo, quando o evangelho deveria ser, o cristianismo deveria ser cristocêntrico, Cristo no centro. Mas o antropocentrismo é o homem no centro. O homem, ele é o alvo, o homem, ele é a razão, o homem, ele é a medida. O homem, ele é tudo no evangelho. Sem ele, nada podemos. Ainda uma terceira aplicação que nós podemos ver no verso 6. Jesus diz assim: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Aqui Jesus está falando sobre uma vida cristã que não se revela uma vida verdadeira. Aquele que caminha com Deus, mas não permanece em Deus, aquele que caminha com Jesus, mas não permanece em Jesus, aquele que caminha na palavra, mas não permanece na palavra, ele não tem parte com Deus. E aí Jesus aqui usa uma metáfora muito séria, que caiu em absoluto descrédito diante da sociedade, diante da cultura que nos cerca. Sabe, eu não tenho ouvido muito nas igrejas se falar sobre inferno. Eu sei que parece ser repugnante essa palavra, mais ainda essa ideia. Mas nós precisamos pensar que Jesus disse que existem dois caminhos. Um caminho largo que conduz à perdição e um caminho estreito, um caminho difícil de andar, que gera desconforto na vida, mas que leva à salvação. Parece que nós queremos dizer que o inferno é aqui, ou que as consequências todas das nossas escolhas acabam aqui, mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia, ela é muito enfática em afirmar o futuro da impiedade. Evidentemente que, em contrapartida, o céu não é um lugar que eu vou para lá porque eu mereço, ou que eu fiz algo de bom para receber. Não fiz nada. Nós vamos pela graça, pela misericórdia, pelo mérito daquele que morreu na cruz para nos salvar. Isso é a palavra. E sabe, eu vejo alguns cristãos que hoje têm vergonha de falar sobre céu, de falar sobre inferno, por ser um assunto socialmente repugnado, por ser um assunto hoje socialmente reprovado. E aí as pessoas ficam fazendo essas pregações meramente superficiais, pregações paliativas, pragmáticas, que falam só para os dias daqui, que tratam das coisas daqui, mas não tratam das coisas do porvir. Não tenha vergonha, querido. O apóstolo Paulo diz lá em Romanos, capítulo 1, verso 16, não me envergonho, pois, do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para aqueles que creem. Eu não me envergonho. Deus me colocou aqui hoje para falar, querido, que na tua vida existem dois caminhos, céu e inferno, morte e vida, salvação e perdição. Você precisa fazer a sua escolha. Isso não é uma brincadeira. Isso é algo muito, muito sério. Permanecei, pois, na palavra, para você não ser lançado fora. Ainda assim, mais uma nuance dentro desse verbo tão interessante no capítulo 15, verso 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Quando nós permanecemos em Cristo, nós encontramos nele, na palavra dele, a habilitação para nós fazermos tudo aquilo que precisamos e devemos no Evangelho. É verdade que, bem aqui, nesse versículo, nós encontramos algumas coisas muito estranhas ao Evangelho. Pessoas pedindo tudo o que elas querem. Muitas vezes algumas pessoas olham para a palavra de Deus, olham para o Deus da palavra como um gênio da lâmpada,
que você simplesmente o encontra, que você simplesmente o recebe, e à medida que você o recebe, você pode pedir o que você quiser, que aquilo que você pedir te será dado. É isso? Não. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina. A palavra de Deus não me ensina que Jesus, ou a Bíblia, ou o cristianismo é uma lâmpada de Aladim, que você passa a mão nela, sai um gênio, e o que você pedir, ele tem um compromisso de te dar. Usar a expressão em nome de Jesus, ter o seu nome arrolado numa igreja, achar que você é crente, isso não te habilita a pedir o que você quer. Jesus, ele nos ensinou de uma maneira dramática como que funcionam as coisas. Ele estava no Getsemane orando e ele fez a sua oração dizendo: Pai, se for possível, eu não queria tomar esse cálice, eu não queria beber desse cálice, mas contudo que seja feita a tua vontade. Se você for algum dia em Congonhas, lá em Minas Gerais, São João del Rei, mas principalmente na cidade de Congonhas, existe lá um acervo das obras de um escultor famoso chamado Aleijadinho. Você já deve ter ouvido falar, um dos maiores escultores do nosso país, representante da arte barroca. Aleijadinho, ele compõe uma obra, ele compõe um cenário de Cristo suando sangue no Getsemane, olhando para cima e dizendo: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. E ele introduz na cena uma figura que não está narrada na Bíblia, mas eu penso que ela é inserida com muita sensibilidade e trazendo uma corroboração de uma exegese muito sensata e muito apropriada. Naquele cenário, Aleijadinho acrescentou um anjo descendo do céu e trazendo em sua mão um cálice, como se fosse uma resposta que nós sabemos que foi a resposta exata de Deus para o seu filho, quando esse lhe pediu: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. E a vontade era que Jesus tomasse o cálice, e o anjo veio e trouxe o cálice. Jesus tomou o seu cálice, foi até a cruz, morreu por nós, desceu ao sepulcro e esteve morto por 3 dias, mas ressuscitou, porque também era essa a vontade do seu Pai. Sabe, o que acontece é que nós hoje, em nossas orações, rejeitamos o cálice que Deus tem para a nossa vida. Se esse cálice não me agrada, nós o rejeitamos e o demonizamos. A cruz poderia ser muito bem demonizada nos dias de hoje, mas foi Deus que preparou. A traição poderia ser demonizada, mas foi Deus quem permitiu. Os açoites poderiam ser demonizados, mas Deus o permitiu. O sepulcro, a vergonha, a infâmia, tudo isso poderia ser demonizado, atribuído a Satanás, mas foi Deus quem permitiu. E quando nós recebemos a nossa dose do cálice, nós rejeitamos. Queremos declarar que isso não é de Deus, ainda que seja. Precisamos aprender a orar dizendo: contudo, seja feita a tua vontade. Sabe, nesse momento Jesus estava colocando em prática a oração que ele tinha ensinado lá no Mateus capítulo 6. A oração do Pai Nosso: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mas por fim, querido, eu quero mostrar para você que somente em Cristo você pode viver o amor de Deus. Ele diz assim, no verso 9: como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho permanecido no amor do meu Pai. É exatamente isso. Exatamente essa a verdade trabalhada por Jesus aqui. Todo mundo quer ser filho de Deus, todo mundo quer se dizer filho de Deus, mas as pessoas não permanecem no Filho de Deus. Se você não permanece no Filho de Deus, na vontade do Filho de Deus, no amor do Filho de Deus, automaticamente, definitivamente, você não permanece em Deus. E Jesus encerra essa palavra, esse texto, com uma verdade assombrosa, maravilhosa, muito interessante. O verso 11: tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós
e o vosso gozo seja completo. Permanecer nele é fazer com que o gozo, ou seja, a alegria dele, esteja em você. Alegria é um tema estudado muito pelos filósofos gregos, tanto Aristóteles como Platão. O próprio Sócrates apresentaram suas teorias sobre a alegria. E nós, por nossa vez, temos as nossas teorias e as nossas propostas de alegria. Muitos de nós temos depositado a nossa alegria em relacionamentos. Mas os relacionamentos acabam. E com eles, a alegria. Muitas pessoas têm depositado a sua alegria em recursos, em bens. Mas os bens, eles acabam. Eles vão embora. E com eles, a alegria depositada neles. Tem muitas pessoas que se alegram e depositam a sua alegria em posições, em status social, naquilo que se tem ou naquilo que se é. Mas você pode deixar de ser, você pode deixar de ter, e com eles vão a sua alegria. A alegria desse mundo, ela é efêmera, ela é passageira, ela tem prazo de validade curto. Mas Jesus agora, ele apresenta uma alegria que tem como garantia a indestrutibilidade dela. É uma alegria que não se desfaz frente aos mais desafiadores momentos da nossa vida. Uma alegria que não se desfaz frente às dores mais agudas e profundas da alma. Uma alegria que permanece a todo custo, um júbilo sagrado. E ele fala, para que vocês tenham alegria, a minha alegria precisa permanecer em você. E isso é importante para que a sua alegria seja completa. A ideia de completude de Jesus aqui, nesse texto, não tem a ver com inteireza, mas com permanência. Uma alegria completa que vai do início ao fim. Sabe o que eu tenho aprendido aqui, nesse texto? Que a alegria que Deus tem para a nossa vida, a maior alegria, não tem a ver com o início e nem com o meio. A palavra de Deus, ela conta a história de muitas pessoas. Ela conta a história de um homem chamado Noé, que foi chamado para construir um barco. No início desse chamado era loucura, no meio era cansaço, mas no fim foi alegria. Abraão saiu de uma terra que ele viveu, cresceu, e foi para uma terra que ele não conhecia. No início foi difícil, foi louco, no meio foi cansativo, exaustivo, mas no fim foi alegria. José do Egito, ele tinha uma vida, de repente ele passou por um momento onde ele foi vendido pelos seus próprios irmãos. O início foi muito triste, o meio dessa história foi terrivelmente desastroso e cansativo, mas o fim dessa história foi alegria. Paulo foi um homem que tinha todos os princípios do mundo. Davi, tudo para ser um homem que vivia uma vida tranquila, mas Deus o chama para uma tarefa. O início foi complicado em mistura de coisas boas, o meio muito complicado e cansativo, mas o fim de Davi foi bênção, alegria. E tantos outros homens viveram isso para que você saiba que a alegria que Deus tem para você não tem a ver com o início da tua vida e nem com o meio da tua vida. Embora você possa ter, mas se você tem a alegria de Cristo, o final da tua vida, nós temos como certeza a vitória. A alegria de Cristo na tua vida não isenta você de sofrer, mas habilita você a vencer. E viver a alegria de Cristo não significa não se importar com as outras alegrias. Quando é a alegria de Cristo que guia a sua vida, você pode ter alegria nos relacionamentos, nos seus bens, no que você faz, no que você exerce, no que você possui. Querido, em nome de Jesus, que a alegria do Senhor seja a nossa força. Que Deus abençoe. E você hoje que assistiu essa mensagem, está pensando em desistir de alguma coisa da sua vida, do seu casamento, da sua família, do seu ministério, da sua caminhada com Jesus, permaneça. E Deus não te isenta de sofrer, mas assim Ele te habilita para vencer. Que Deus abençoe a sua vida. Continue, permaneça, para a honra e para a glória do Senhor. Eu fico por aqui. Espero que essa mensagem seja boa para você. Te vejo
no próximo Graça e Paz. Uma semana abençoada. De coração, irmão, quero te declarar a paz que vem de Jesus e vale muito, muito mais do que ouro ou outro metal, mais do que tudo, a paz de Cristo é especial.